Amores, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aulinha online de hoje, não é isso? Vamos dar início ao módulo 4, né? Esse módulo 4 vai acabar rapidinho. Então, a tia vai pedir para você ter um pouquinho mais de paciência, foco nos estudos, porque tá chegando o finalzinho, tá bom? Nós vamos falar hoje de medidas de comprimento, né? Onde você vai aprender a medir o seu tamanho, aonde você vai aprender a medir a sua mesinha de escola, caderno, borracha, né? Estojo e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, ó. As medidas. O metro M é a unidade principal de medida de comprimento. A largura e a altura das coisas. É onde nós vamos aprender, né? Largura, o comprimento, a altura, né? Então, com essa medida, você vai conseguir medir isso tudo aqui, tá bom? Então, aqui, ó, para entender melhor, 100 centímetros é o mesmo que 1 metro. A medida de 1 metro é igual a meio metro, ou seja, 50 centímetros. Vamos lá, para entender melhor, medidas de comprimento. Essas são as unidades de medida mais usadas. O método da lojista, do lojista. Se você conhece, não sei se você já foi numa loja onde vende panos, né? Mas geralmente nessa loja de onde vende pano, para medir pano, o lojista, né, a pessoa que mede, ele usa esse metro, que é um metro quadrado, né? Ele é mais fácil para poder envolver o pano, né? Nós temos aqui a fita métrica. Essa fita métrica, ela é usada para pessoas que costuram, né? Costureira. É mais fácil para medir no corpo do cliente, né? E assim por diante. Nós temos aqui, meus amores, a trena. Essa trena, ela é usada para medir terrenos, lotes, serralheiros usa, pedreiro, né, gosta muito dessa daqui, depende da quantidade, tem de 5 metros e tem de 16 metros. Então, para quem quer medir lote grande, né, porque fica mais fácil para poder abrir, porque ela fica todinha aqui dentro, tá vendo? Aí quando você abre, você aperta aqui, ó, ela fica mais fácil de circular. Então, ela puxa, né, volta e assim por diante. Mas tem que tomar cuidado porque ela tem umas lâminas afiadas aqui que ela pode machucar, não é isso? Então, vamos lá. Temos aqui, meus amores, eu não sei se você conhece esse metro articulado que chama. É um metro de madeira também que ele abre e fecha, tá vendo? Geralmente quem usa é pedreiro, né, marceneiro também usa esse, mas é mais para pedreiro, né? Ele usa isso para poder medir as paredes, quando tá construindo casa, né? Geralmente o pedreiro usa mais o metro, ele é mais para pedreiro, né? É usado para medir paredes, é apropriado para medir paredes. Nós temos aqui, meus amores, a régua. É um instrumento que você conhece, a régua, tá vendo? Ela é para medir pequenas coisas, né? Com a régua você pode medir a sua bolsa de escola, você pode medir o seu caderno, sua agenda, sua borracha, né, seu lápis, né? Por exemplo, aqui a caneta, ó, nós podemos medir a caneta com a régua, tá vendo? Porque a caneta é pequena, então você pode medir com a sua régua, ó, tá vendo aqui, ó? Então, essa caneta, ela tem 16 centímetros, tá vendo? Então, ela pode ser medida, porque geralmente a régua ela é usada para medir pequenas coisas. Então, meus amores, agora que nós já sabemos o que é medida de comprimento, vamos abrir na página 77. Observa aí essa fita métrica aí, ó, que tá perto da girafa. Tá vendo? A criança aí, tá vendo? A criança tá em pé. De repente, você também tem uma girafinha dessa, né? Toda criança, geralmente, os pais colocam para ver o tamanho, né, da criança, se está desenvolvendo, se não tá, não é isso? Então, vamos a algumas perguntinhas aí de cima. Veja bem, ó, que informações podemos obter dessas imagens? Então, nós podemos obter, ó, a altura, tamanho da criança, tá vendo? Ó? A altura, não é isso? A largura. Então, nós podemos ter aí, ó, a altura das pessoas e da girafa. Nós temos
a largura também, que você pode medir em você quanto que está a sua largura. Então, geralmente uma fita métrica ajuda muito nisso aí. Você conhece a figura com tracinhos e números que está desenhada na parede? Para que ela é usada? Então, essa figura aí é uma fita métrica para medir comprimento. Então, geralmente, esse desenho aí é um desenho em forma de medição, né? Esse desenho. Então, ele mede a criança, né? Que tá lá. Vamos lá, letra C. Quem é o menino mais alto? O de camiseta azul ou o de camiseta laranja? Observa aí, ó. O de azul lá em cima, na página 76, ou da página 77. Naturalmente, é o da camiseta azul, né? Porque o da camiseta azul é 1,50 m. 1,50 m. Já é 1,50 m. Já o menino aqui da camiseta laranja, ele tem 1 metro. Então, o maior é o da camiseta azul. Letra C. Letra D. Vamos lá. Qual é a altura máxima que a fita métrica ao lado da girafa pode medir? 120 centímetros. Vamos à página 78. Medindo o comprimento. Nem sempre temos instrumentos de medida próximo a nós quando precisamos realizar uma comparação. Portanto, em muitas situações é comum usarmos parte do corpo para medir comprimentos e fazer estimativas, né? Então vamos lá, como que nós podemos fazer isso? Ó, escreva abaixo de cada cena a unidade de medida usada. Então, ó, essa primeira cena está usando o quê? Está usando o metro. Geralmente, antigamente, as pessoas, os crianças, adolescentes que media campo, media pelos pés. Ah, vamos fazer o gol aqui, aí media pelos pés. Então, ela está usando os pés, tá vendo? A segunda cena aqui está usando o palmo. Geralmente, o meu palmo, ele tem 20 centímetros. Então, ela está medindo por palmo. E aqui, na terceira cena, ó, ela está usando o pé e aqui está usando as pernas, né? Então, aqui, ó, primeira cena, os pés, a segunda cena, as mãos, e a terceira cena, ó, os passos. Geralmente, a gente mede assim, com os passos, né? Tem pessoas que têm um passo maior, tem pessoas que têm os passos menores, fica a critério. Vamos lá, número 2. Você já precisou usar os pés para medir comprimento como a menina da cena 1? Se você já, coloca assim. Na sua opinião, por que algumas vezes usamos as mãos para medir comprimento como na cena 2? Porque geralmente a gente não tem nada para medir. Então a gente usa, né, as mãos. Letra B aí, ó. Na sua opinião, por que algumas vezes usamos as mãos para medir comprimentos, como na cena 2 acima? Né? Não temos metro por perto, por causa disso. Muitas vezes nós não temos o metro, né? A medida para medir, então a gente usa a mão, usa o pé e assim por diante. Letra C. Por que você acha que o homem na cena 3 acima está medindo o comprimento do sofá contando o passo? Achou mais fácil, né? Os passos do que pegar o metro para poder medir, não é isso? Meus amores, vamos aí na página 79. Meça os comprimentos nas unidades de medida indicadas em cada item abaixo e anote as medidas obtidas. O comprimento da carteira em palmos, o comprimento da minha carteira média. Então, você vai usar o palmo, né? O meu tem 20 centímetros, mas naturalmente o seu palmo não tem 20. Então, você vai pegar a régua aqui, ó, e vai medir o seu palmo. Que aí você vai fazer isso aqui para ver quantos palmos você tem. Aí você vai usar os seus palmos para medir a sua mesa, tá? Então, aqui eu tenho aqui, a medida que eu trabalho aqui, a minha mesa mede... Então, veja bem, na minha mesa onde eu trabalho, onde eu faço as gravações para vocês, a minha mesa tem 1,30 m, tá vendo? De palmos. Né? Contando os palmos, ela tem 1,30 m, tá bom? Então, ó, a minha mesa, ela tem 6 palmos.
Dá um total de 1,30 m, tá bom? Agora, o comprimento das janelas em pés. Então, você vai medir no quarto seu aí, quantos pés tem, né? Quantos pés você conseguiu medir para conseguir a metragem. Janela da minha sala de aula mede. Como a gente não está na sala de aula, você vai medir a sua mesa aí, a sua janela aí em pés, tá bom? Pede ajuda à mamãe que ela vai te ajudar. Como a tia já sabe, então a tia já colocou aqui, ó. O comprimento do mural usado, passos. O comprimento do mural da minha sala de aula mede 1,50 m. 1,50 m. Dá um total de 6 passos, tá vendo? 1,50 m. Vamos lá. Vocês obtiveram medidas iguais ou diferentes para o comprimento de cada objeto? Medidas diferentes. Na opinião de vocês, por que isso aconteceu? Letra B, na opinião de vocês, por que isso aconteceu? Cada um tem um tamanho, por isso. Na letra C, cá embaixo, ó. O que pode ser feito para que vocês obtenham medidas iguais dos comprimentos medidos? Precisam usar como unidade de medida um comprimento padrão. Para todos terem a mesma medida, precisa usar, né, um comprimento padrão. Então, meus amores, aqui o texto da página 80, ele menciona, né, que já pensou se não existisse método, não existisse essas tecnologias avançadas, como seria? Porque antigamente não tinha medidas, né? Então as pessoas tinham que usar muito o corpo para medir as coisas. Hoje não. Hoje nós temos tudo com facilidade, né? Já pensou se não tivesse celular, não tivesse computador, como seria a nossa vida? Né? Então, hoje, a tecnologia, ela facilitou, né, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, não é isso? Então, baseado nesse texto, nós vamos responder as questões embaixo. Vamos lá. Que partes do corpo eram usadas para realizar medições de acordo com o texto? Então, vamos lá. O que era? Ó, o pé, a mão e o dedo. Antigamente não tinha essa tecnologia que temos hoje. Então, usavam o pé, a mão e o dedo. Agora, escreva o nome de unidades padronizadas de comprimento que você conhece. Então, nós conhecemos o metro, o centímetro, que é da régua, e o milímetro. O que é milímetro? O que nós podemos usar com milímetro? É isso aqui, ó. Milímetro é a ponta do lápis, ó. Tá vendo? Isso chama milímetro. Então, meus amores, vamos entender um pouquinho o que é milímetro. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, milímetro é isso aqui, ó. É esse vagozinho aqui, ó. Um pontinho entre o outro. Isso é milímetro. Tá vendo? Então, o que nós podemos usar? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é 1 milímetro, ó. Cada risquinho desse é milímetro. Então, aqui, ó, por exemplo, ó. O que nós temos o tamanho de milímetro? Nós temos a ponta do lápis, a ponta da caneta. Tá vendo? É milímetro. Então, toda vez que nós pegamos uma régua, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui a minha régua tá meio difícil para vocês verem. Mas aqui, ó, é um pontinho desse aqui entre o outro, ó. Tá vendo? É esse espaçozinho aqui, ó. Isso é milímetro. É só você pegar a sua régua e observar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Milímetro é isso aqui, ó. Tá? Então, para entendermos melhor, isso é milímetro, ó. Então, nós temos o metro comprido, centímetros e milímetros. Então, nós vamos trabalhar agora com medição de caneta. Caneta, nós vamos medir com centímetro, ó. A Andressa usou uma caneta para medir alguns comprimentos. Anote as medidas que ela obteve. Então, aqui, ó, ela mediu isso aqui em caneta. Não tem metro, mas ela pode usar a caneta. Né? É só você medir na régua que você vai saber a medida da caneta dela, tá vendo? Então, vamos lá. Então, ela usou aqui, ó, para medir esse papel, tá vendo aqui, ó? Ela usou 3 canetas. Para medir essa bolsinha dela aqui, ela usou 2 canetas. Então, aqui, ó, é só vocês anotarem 3 canetas, 2 canetas. Ricardo precisava medir o comprimento de uma caixa. Veja como ele fez. O presente tem 3 canetas de comprimento. Então, observa aí o caixão dele. Ele pegou 3 canetas. Ele, ó,
Para o presente caber na caixa, quantas canetas o comprimento da caixa deve ter? Mais de 3 canetas. Ele quer colocar a caneta na caixa de presente, então ele vai precisar mais de 3 canetas. Então, aqui, ó. Que outras medidas, além do comprimento, Ricardo precisaria ter tirado para ter certeza de que o presente caberia na caixa? Então, aqui, ó. O que ele precisava saber, ó? A altura e a largura também influencia nessa decisão. Por quê? Tem que saber a altura da caixa, o comprimento da caixa, porque não adianta você pegar uma caixa muito pequenininha para você colocar alguma coisa, né? Se não tiver o tamanho da caixa. Então, tem que olhar também. Então, a altura e a largura faz muita diferença. Agora, a letra C. Observando apenas a medida de comprimento da caixa, o presente caberá nela. Por quê? O comprimento da caixa é maior que as 3 canetas.